Olá, seja muito bem-vindo a mais um Retrospecto Tributário, o seu boletim semanal de notícias do mundo tributário. Eu sou Letícia Amaral, sócia da Amaral Iasbeck, e se você ainda não é assinante do nosso canal, por favor se inscreva já e ative o sininho de alerta para receber todos os nossos próximos episódios e novidades. Continue aqui conosco. No retrospecto tributário dessa semana, falaremos de notícias ocorridas entre os dias 4 e 8 de março de 2019, a começar por notícias gerais. A primeira delas, uma notícia do valor, do dia 6 de março, falando que a Suíça aprova o fim de bitributação com o Brasil. Depois de muito tempo tentando negociar um acordo para evitar a bitributação do imposto de renda, finalmente Brasil e Suíça chegaram a um acordo em relação ao imposto de renda especificamente. Ficou fora do acordo o imposto sobre grandes fortunas, porque a Suíça, muito embora tenha implementado esse imposto, no Brasil ele ainda não foi implementado. Mas o acordo ele vem aí consolidar, a intenção de que ele consolide as relações comerciais entre Brasil e Suíça, até mesmo porque a Suíça tem sido, do ponto de vista do brasileiro, um país importante para colocar e consolidar os seus investimentos no exterior, porque ela oferece oportunidades interessantes em relação ao sigilo, dos seus dados fiscais e econômicos, e também oferece uma tributação interessante para que esses investimentos sejam lá colocados. Contudo, por muito tempo ela ficou numa blacklist do Brasil, e isso gerava um pouquinho de incerteza, ou muita incerteza por parte do investidor brasileiro. Agora, a intenção é que, firmado esse acordo, essa incerteza diminua e que novamente possa haver um fluxo de investimentos na Suíça um pouco mais tranquilo e seguro. Agora, uma notícia geral, mas de âmbito estadual, foi publicada no dia 6 de março, no Jornal Valor, falando do programa Nos Conformes do Estado de São Paulo. Então, por meio da Resolução 13, ficou adiada do dia 28 de fevereiro para o dia 31 de agosto a entrada em vigor da classificação das empresas. Então, por meio do programa Nos Conformes, foi estabelecida uma classificação de contribuintes variando de A+, para NC, que seria não classificado, então teria A+, A, B, C, D, E e o NC. E essa classificação tem que ser feita pelos fornecedores, que passam para o fisco, e depois é feita uma classificação geral da empresa. Essa notícia vem falando que as empresas já estão tendo dificuldades nesse sentido, muito embora tenha havido essa prorrogação, muitos fornecedores já vêm dando essa classificação mesmo antes da entrada efetiva em vigor, pois continua em teste o programa Nos Conformes. Então, uma notícia bem interessante aqui, falando ainda dessa questão de compliance tributário no estado de São Paulo. Uma outra notícia interessante que foi veiculada no dia 6 de março no Jornal Valor Econômico é a publicação de uma solução de consulta de número 10.001 da DISIT, da 10ª região, que pega Rio Grande do Sul. E por meio dessa solução de consulta ficou firmado o entendimento do fisco de que aqueles gastos com o pagamento de cursos de graduação e pós-graduação de empregados devem estar incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias, ou seja, incide contribuições previdenciárias sobre esses valores, porque o entendimento é de que eles configurariam parte do salário. Muito embora tenha sido uma decisão de uma DISIT, ela está vinculada à solução de consulta número 286 da COSIT, então passa a vincular aí o entendimento dos fiscos. A notícia ainda trata do entendimento de alguns especialistas na área, principalmente na área previdenciária, alertando que esse entendimento ele é restritivo do teor da lei e que abriria uma oportunidade de discussão tanto via processo administrativo
pois não há notícias de julgamentos do CARF a respeito dessa matéria, como levar a discussão para um patamar judicial. Agora passaremos a abordar notícias relacionadas a julgamentos do CARF. E a primeira delas também é do dia 6 de março, foi divulgado no Conjur, e fala que contribuição previdenciária só incide sobre algumas formas de stock options. Então, é o entendimento da terceira Câmara da primeira turma ordinária do CARF, e vem falando sobre aquela discussão se deve incidir contribuição previdenciária sobre as stock options, ou seja, contratos que garantem a opção de compra de ações de uma empresa por determinado funcionário e por preço determinado. Então, aqui o entendimento do CARF ele faz uma diferenciação no pagamento dessas stock options, e ele fala que quando a cláusula lock-up, ou seja, uma cláusula que limita a compra e venda, essa stock option será considerada remuneração do empregado e estará sujeita à incidência de contribuições previdenciárias. Então, um entendimento aqui bem interessante, porque não existem muitos entendimentos sobre esse pagamento de stock options aos empregados, e ainda existem algumas dúvidas, em relação tanto à incidência de contribuições previdenciárias como do próprio imposto de renda na fonte. Continuando com as notícias do CARF, uma outra que foi veiculada pelo Conjur no dia 5 de março fala sobre classificação de mercadorias. Então, um julgado interessante do CARF que manteve a nulidade de um lançamento que já tinha sido considerado nulo pela DRJ, por entender que a atividade de classificação de mercadorias é uma atividade jurídica. Então, por mais que os peritos eles tenham o condão de verificar uma mercadoria e fazer a análise técnica dela, cumpre aos profissionais a análise jurídica conforme a legislação para ver se aquela mercadoria se enquadra em uma categoria específica do sistema harmonizado. Então, aqui o entendimento do CARF é que o fiscal que fez a autuação, ele desconsiderou questões importantes relacionadas à classificação de mercadoria, além de ter se pautado em entendimentos que não tinham a ver com o caso. E assim foi mantida a nulidade do lançamento em primeira instância, ou seja, pela DRJ. Então, ganho importante aí para o contribuinte. Para finalizar as notícias relacionadas a julgamentos do CARF, temos uma outra notícia também do Conjur, falando que o CARF reafirmou que o ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. Então, essa notícia ela é muito importante, porque aí consolida o entendimento do CARF de que o contribuinte ele pode, mesmo que antes do julgamento dos embargos de declaração pelo STF em relação ao entendimento que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ele pode sim entrar com pedidos de restituição ou declarações de compensação e ter esses pedidos apreciados mesmo antes de haver esse julgamento pelo STF. Aqui no caso, o contribuinte teve a sua declaração de compensação considerada não declarada e o fiscal que analisou o caso sequer considerou como possível a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas o CARF reanalisou o caso e mandou retornar para a instância inferior para analisar especificamente essa questão, ou seja, excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e assim apurar o crédito que foi ali mencionado na declaração de compensação. Então, um caso bem interessante aqui para todos esses contribuintes que tenham, seja ações judiciais ou que tenham créditos para compensar. Então, o CARF entende que não precisa aguardar o julgamento final do STF. Então, acabamos por aqui mais uma edição do Retrospecto Tributário. Outras notícias você encontra no blog, no nosso site da Amaral e Asbeck Advogados. E eu continuo contando com a sua audiência aqui para que você mande suas dúvidas e seus comentários e também compartilhe com outras pessoas, com a sua rede de contatos aí os nossos episódios. Até a próxima semana.